Bom, espaço vivo, dinâmico, em constante interação com as pessoas, os parques atraem crescentemente o interesse de investidores e doadores em vários países. No Brasil, como a gente tem discutido, esse é um caminho que ainda está sendo construído. Então, agora, nesse segundo painel, a gente vai conversar com quem está investindo, com quem já opera parques fora do Brasil, trazendo um pouco as experiências de fora, e com quem tem na sua trajetória, na sua biografia, a experiência de estar do lado do governo, lidando com todas as dificuldades e todos os desafios que interagir com o público e de se aproximar de forma inteligente das organizações sociais e da iniciativa privada. Eu farei a mediação desse painel e, para começar, eu gostaria de chamar ao palco o Mário Malta, que é sócio do fundo de Private Equity Advent International, é formado em administração de empresas pela GV, com ênfase em finanças e estratégia empresarial. É membro do Conselho de Administração de diversas empresas que foram investidas pela Advent. Mário, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, Semeia, obrigado, Arquifuturo, pelo convite. Eu vou tentar ser muito breve, até para não esvaziar o nosso painel de daqui a pouco. A minha apresentação tem 3 partes. Queria primeiro contar um pouquinho para vocês o que é a Advent, segundo, contar o que é a Cataratas do Iguaçu, que é a empresa que a Advent recentemente investiu, comprando 50% do capital, aproximadamente. E aí, terceiro, o tema propriamente dito do painel, por que a gente investiu em parques? Eu acho que posso afirmar que é o primeiro investimento de um fundo de private equity no setor, e queria dividir com vocês o que nos atraiu nesse projeto. Bom, para quem não conhece a Advent é um fundo global de private equity. A gente tem escritórios aí no mundo inteiro, são 14 escritórios espalhados pelo mundo. A empresa foi fundada em 84, a gente já levantou cerca de 39 bilhões de dólares com investidores institucionais do mundo, são fundos de pensão, fundos soberanos, faculdades, e a gente usa esse capital basicamente para comprar participação em empresas de capital fechado. Tá? Então, o que é um fundo de private equity? É um fundo que compra participação em empresas de capital fechado. A gente não investe na bolsa, a gente não investe em títulos do governo, não investe em dólar. O nosso trabalho é achar oportunidades, empresas atraentes, em setores atraentes e comprar participações nessas empresas, com um único objetivo, que é ajudar essas empresas a crescerem, a se profissionalizarem e depois, em algum momento, o fundo sempre busca uma saída, pode ser uma abertura de capital na bolsa, pode ser uma venda para um outro player do setor. A gente administra hoje 6 fundos, LAPEF é o nome do nosso fundo, que significa Latin America Private Equity Fund. A gente administra 6 fundos para a América Latina. O fundo atual é o LAPEF 6, que vocês estão vendo aí, é um fundo de 2,1 bilhões de dólares. Ele foi levantado, na verdade, semana passada, teve até uma repercussão grande na mídia. Ele é o maior fundo de private equity já levantado para investir na América Latina, que para a gente é basicamente Brasil, México e Colômbia. Com esse capital de todos esses fundos que vocês estão vendo aí, a gente já comprou cerca de 40 empresas na região, participação em cerca na verdade, 46 empresas, das quais a gente já desinvestiu, ou seja, já abriu capital ou vendeu cerca de 33. Aqui um pouco um exemplo de investimentos que a gente chama em setores correlatos. Tá? Eu não trouxe nenhum slide mostrando quais são as empresas em que a Advent investiu, mas os setores são diversos. Tá? A gente tem investimento em varejo de moda, que não está aí nesse slide, que é a Dudalina. A gente teve investimentos
em empresas do setor financeiro, como a CETIP. Aqui eu procurei trazer apenas aquelas que estão aqui em setores correlacionados com o tema, né? Então, a Cataratas do Iguaçu, que é o nosso investimento aqui no setor de parques, mas eu queria mostrar também que a gente tem experiência no setor, né? A gente já foi sócio, isso na Europa, tá? Não no Brasil, de uma empresa chamada Parques Reunidos, que é uma grande operadora de zoológicos, parques temáticos e aquários na Espanha. Aqui no Brasil, a gente era dono da Duty Free Brasif, né, que depois passou a se chamar Dufry. A gente comprou 100% do capital em 2006. E a gente tem uma experiência muito grande também em alimentação, né, e alimentação ligada à concessão. Então, eu trouxe o exemplo da IMC, do Viena e do Frango Assado, são empresas também do Grupo Advent, que atuam muito dentro de aeroportos, shoppings, zonas com alto fluxo de pessoas. E, por fim, o TCP é um terminal de containers, é o segundo maior terminal do Brasil, né, fica no Paraná. Eu coloquei ele aqui também porque é um modelo de concessão também, assim como é o modelo dos parques que a gente opera. Então, acho que o que tem em comum entre todas essas empresas, ou são concessões, ou são varejos orientados a turismo, ou o próprio Duty Free, que é um turismo, é um varejo também orientado a turismo. E no final do dia, todos esses subsetores compõem a atividade de um parque, né? Então, operações de varejo orientada a turismo, os restaurantes que a gente tem dentro lá dos parques da Cataratas, enfim, então era um pouco para ilustrar a experiência prévia que a gente tem em setores correlatos. Contando um pouquinho da Cataratas, para quem não conhece, o que é a Cataratas do Iguaçu hoje, né? Ela é a concessionária líder hoje em parques brasileiros, tá? Ela tem 4 operações. Então, ela detém contratos de concessão para operar uma série de serviços em 4 parques, tá? No Parque do Iguaçu, aqui nas Paineiras, no Rio de Janeiro, lá em Fernando de Noronha, e aí tem um 4º ativo nosso, que é o Aquario, é um aquário que está sendo construído aqui no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Esse é um modelo um pouco diferente, não é exatamente um parque, mas tem uma série de sinergias com as outras operações. A receita do grupo hoje, como vocês estão vendo ali no gráfico de pizza, vem parte de bilheteria, né, desses parques, parte aí de souvenirs, que são as lojas aí de varejo, alimentação, que são os restaurantes, e a parte de serviços, aí transporte, estacionamento e outros, né? A empresa começou lá em 98 com a concessão do Iguaçu. As outras concessões são mais recentes, tá? Elas datam aí entre 2010 e 2012. Então, o que vocês veem aí no gráfico de visitação é que era uma empresa que tinha cerca de 1 milhão de visitantes por ano, né, no Parque do Iguaçu, que era o único parque operado por ela. O Parque do Iguaçu hoje tem cerca de 1,5 milhão, e, além disso, tem cerca de 1,2 milhão que vem dessas outras operações que foram adicionadas posteriormente. Aqui também ilustrando um pouco mais, né, qual é o modelo de negócio, como é que a empresa ganha dinheiro, né? Então, explorando... Esse aqui é o exemplo de Iguaçu, tá? Ele não é muito diferente nos outros parques. Obviamente, em Noronha não tem estacionamento, mas respeitadas aí as peculiaridades de cada um, é um modelo bastante semelhante, que é a exploração do estacionamento, da bilheteria, a parte de transporte dentro do parque. No caso de Iguaçu, tem também o elevador panorâmico, e aí as operações de restaurantes, bares e varejo. Hoje a gente tem cerca de 6 operações de restaurantes e bares em Iguaçu e 3 lojas espalhadas também. Bom, por que investir em parques, né? Por que a gente se interessou por esse setor? Eu começo mostrando aqui, eu acho que esse gráfico, todos eles, na verdade, são bem impactantes, né? Então, a gente, como investidor de private equity, naturalmente procura setores que têm potencial de crescimento e expansão. É daí que vem o nosso retorno. Então, esse gráfico mostra algumas coisas, né? O primeiro deles é um setor que cresce, né? O número de visitantes em parques no Brasil, que era de cerca de 3 milhões, né, em 2007, hoje está em 5,5 milhões, o que dá uma taxa de crescimento de 11% ao ano. O que eu acho mais impactante ainda são os outros 2 gráficos, né? Um que é o gráfico de densidade de visitantes, que mostra o número de visitantes por milhares de hectares, comparando Estados Unidos, Argentina e Brasil. Os números que vocês estão vendo aí falam por si só.
E o outro, acho que foi um elemento fundamental aí também para a gente entrar no setor, é o número de concessões, né? É um setor que nos Estados Unidos tem mais de 500 concessões. Estava conversando com o Stewart, que é um dos palestrantes aqui daqui a pouco, ele até falou que esse número não é o mais atualizado, que hoje é um número mais próximo de 600 concessões nos Estados Unidos. A Argentina tem 45 e o Brasil, por sua vez, tem cerca de 10. Então, acho que a expressão que a gente usa internamente é que é um setor que é quase terra virgem, né? Tem muita coisa para acontecer, de novas licitações, novos projetos. Então, é isso também que nos atraiu na Cataratas. E aí, para terminar, meu tempo está acabando, aqui são, na verdade, ideias até para a gente depois discutir no painel, né? Algumas mensagens. Qual é a nossa visão do setor, né? Então, a primeira delas é que investimentos ajudam a transformar a experiência do visitante, gerando maior interesse na visitação. Então, a gente é um defensor dessa bandeira de que, ao investir nos parques, ao oferecer um estacionamento, uma infraestrutura básica, você atrai o visitante e aumenta, naturalmente, a visitação dos parques. E isso gera o segundo ponto. A gente acredita, sim, que a utilização sustentável dos parques é uma forma de preservação. Então, ter pessoas visitando de forma sustentável os parques, utilizando as áreas de forma sustentável, é a melhor forma de preservar, né? E não simplesmente fechando os parques para visitação, que, pelo contrário, você pode fazer com que vá um caçador lá, porque vai não sei o quê, não é a melhor forma de você preservar essas áreas. Terceiro ponto, limitações de orçamentos públicos, né? Então, é natural que os governos, os municípios e o Estado tenham limitações de alocação de orçamento para parques. Então, abre uma oportunidade, claro, para players privados como a Cataratas. Quarto ponto, eu não sei se algum de vocês estava no evento do CEMEA e Arquifuturo em São Paulo, né, que tinha uma agenda parecida com esse, e a gente ouviu um ex-prefeito contando de um exemplo muito interessante de investimentos que ele fez num parque, que ele construiu toda a infraestrutura do parque da cidade, mas depois a falta, não só de orçamento, mas até mesmo de conhecimento para explorar isso da forma correta, né, levou a uma rápida degradação dos investimentos feitos. Então, é o que eu ponho nesse quarto ponto, né? Os concessionários privados, eles têm conhecimento profundo de todos esses subsetores relacionados à operação de parques: bilheteria, transporte, alimentação, varejo, segurança, infraestrutura, preservação, manutenção e outros, né? O que a gente nunca pode esquecer, né, não é que a exploração privada dos parques faz com que eles sejam simplesmente terceirizados totalmente pelo governo. A função reguladora e fiscalizadora do governo, diretamente ou por meio de institutos, agências, enfim, deve sempre ser preservada, né? Então, o papel do governo de garantir que o operador privado está mantendo a estrutura da forma adequada, está atraindo visitação, está preservando as áreas que têm que ser preservadas, isso é a função primordial do governo, na nossa opinião. Então, aqui são só ideias para a gente discutir daqui a pouquinho no painel, e com isso eu concluo e agradeço a todos. Obrigado, Mário. É com muito prazer agora que eu vou chamar uma pessoa com quem nós interagimos através do CEMEA. Logo quando a gente começou essa jornada de trabalhar com parques, a primeira coisa que a gente fez foi olhar para fora, né? Olhar o que acontecia na Austrália, na Nova Zelândia, na Costa Rica, na África do Sul, na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu chamo agora o Stewart Collins, que é gerente da C-Squared Company, empresa especializada em serviços de parques. O Stewart atua há 30 anos no setor de hospitalidade e foi gerente de operações e experiências de público na Delaware North Companies Parks and Resorts, que é uma empresa que opera parques nos Estados Unidos. O Stewart é formado em administração de recreação
na Universidade de Vermont. Stuart, por favor. I'm going to talk a little bit about the United States national parks, the big parks primarily. And I want to kind of start with a simple concept that's led to this. In 1916, the U.S. government passed a brilliant piece of legislation that enabled or that created the national park system. And it boiled down to really one simple word, and that word is "and." The first part of the legislation talks about protection and conservation of the environment. But the writers of the legislation put the word "and" in there because it wasn't just protect the land. It also had to be balanced by providing for the enjoyment of the people. So it didn't just lock up this piece of land, it had to serve that other purpose. And this little word "and" has been controversial for almost 100 years that we've had national parks. Because the pendulum swings. There's a government that's very conservative in nature and they want to, make it less visitors. And then the pendulum will swing and it'll go to the other side, and there'll be a group of people that really want the visitation to grow. And I think that's healthy. I think that's really helped to make better parks in the long run. I'm gonna tease you with a little eye candy, some pictures of our national parks. The first one is Grand Canyon. This is a World Heritage Site. It's recognized for both cultural and natural significance. It's probably the most spectacular gorge in the world. It's 1.6 kilometers across, 11 kilometers deep, and created by erosion with water and wind. In the Grand Canyon, there's 21 contracts. There's really 2 big contracts and 19 little contracts. The 2 big contracts offer lodging, food and beverage, retail, and the little contracts offer guided services down the river or quick fixing of your automobile. So it's a real broad range of contracts. Grand Canyon is a destination national park. You have to plan to go there. It's a 4-hour drive from the airport if you know where you're going. It's a planned stay there. Incidentally, their keynote speaker from this morning spent 16 days rafting down this river very recently. The second part that I'm going to just share with you quickly is Yellowstone. It's the first national park. It happens to be the largest active volcano in North America, which creates the highest concentration of geysers. In this park, it's a huge park, and there are 73 contracts in this park. Again, there's 2 that are big and 69 that are very small, offering a wide range of services. The next park is Denali. This is in Alaska, way up north. It's dark and cold and snowy right now. It's really hard to get to. It doesn't have very many visitations, but an interesting component of this park is that it has some of the highest spending per visitor of any of our parks. There's only 19 contracts. All the contracts are guided services to climb the mountains or to fly into the glaciers. And it's expensive. So there's a lot of little contracts here that generate a lot of money. On average, it's $1,000 per visitor. So every person that goes through that gate is $1,000. The other interesting part about Denali is that it has one of the highest concentrations of workers associated with the park. There's almost 7,000 workers that take care of this park. So
just kind of put that in perspective, for every 75 of you in this room, there's somebody working at that park. It's a huge generator of jobs. Next one is Shenandoah. This is close to Washington, D.C. It's about an hour from there. It's a long, skinny park at the top of a ridge. It's a driving park. People go there. They drive from one end to the other. Lots of great vistas. And interestingly here, there's only one contract. So that one provider of the services provides everything: lodging, food and beverage, retail, emergency repair of their vehicles, just the whole span of activities, horseback riding. The next one is Yosemite. This is where I worked. I worked here for 10 years. It also was a World Heritage Site. This is a valley that was created by glaciation. There's 3 contracts in this park. But really there's one. There's Delaware North Company that operates a vast amount of services. This contract is about $138 million in revenue a year. The other 2 might make up $2 million. So they're very small. Yosemite is in close proximity to large population centers. It's a fairly easy 3.5-hour drive from San Francisco, and it becomes a short visit for a lot of visitors. The average length of stay in this park is less than 3 hours. Vast majority of people arrive by bus, and they're on the tour of the great parks, and they come from San Francisco. They leave early in the morning and come in, they spend a couple hours in the park, and then they're off to the next park. It's a great park. If you've never been there, I highly recommend a visit there. The sister park to Yosemite is Sequoia. Sequoia is known for the giant trees, the biggest trees in the world, and also for its relief. It's almost 4,000 meters of relief from the lowest part of the park to the peak of the mountain. And that provides a whole lot of different biodiversity spheres or zones that work up the mountain. And then the last park is Grand Teton. This is my home. I live right outside this park. It is probably the most pristine of all of the parks in terms of its ecosystem. The National Park Service has done an outstanding job of protecting the ecosystem in this park. There's quite a few visitors that go to this park, but they stay on the roads and they do a lot of viewing. It's very much a driving park. People drive through this park and then drive to Yellowstone and see that park. So it's been able to stay in really great condition. And I'm behind time already. The National Parks System, 275 million visitors go to the parks, and that generates about $14.5 billion in direct spending from the visitors. The director of the National Park Service said that for every dollar spent or every dollar invested in the national parks, there's a return of $10 to the economy of the country. So, we're talking about why invest in parks, and the return rate of 1,000%, and that's pretty good. I take that. There's 575 different contracts in the park. There's 6 main concessioners that capitalize probably 85% of the revenue that's generated, and then the others make up the other part. So they really tend to be smaller. They tend to be concessionaires that live and work in the gateway communities, so that money goes and stays in the gateway and grows the gateway. The other thing that I just point out here is the number of jobs that are created by these national parks. And
of those jobs, 80% of them are local. So you have that large group of people living, working, making their livelihood, and they love their environment. They love their park. They have that passion for it, so they really take care of that. And while we were having lunch, my smartphone went off, and 4 contracts came up, advertisement from the National Park Service, 4 of them honestly in Denali. So there's parks that the concession contracts turn over, but not that often. It's a very mature market in the United States. So why invest in parks? There's this balance. There's recreation and enjoyment and creating jobs. There's the cultural history, or from an investor standpoint, it's a unique business. There's biodiversity, but it also drives money into the economy. There's air and water quality. There's also a sense of national pride. And talking to a bunch of people here, there's a great deal of national pride in these parks that you have in Brazil, and you should be very proud. Scientific research, and then from an investment standpoint, there's profit. And it's all because of that power of and, having both. Thank you. Thank you, Stuart. É sempre bom refrescar um pouco as nossas cabeças com um pouco da visão que vem de fora. Bom, para completar o nosso painel, eu vou chamar uma pessoa com quem a gente, através do CMEI, interagiu. A Tita teve o prazer de interagir mais do que eu, mas certamente é uma pessoa que eu gostaria de ter interagido muito mais, porque quando a gente conheceu o André Ilha, ele estava como diretor de biodiversidade e áreas protegidas do INEA, que é o Instituto Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. E é uma daquelas pessoas que, quando você encontra, você percebe que, se tivessem mais Andrés aí espalhados pela gestão pública, o Brasil certamente estaria muito melhor. O André é membro do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, do Conselho do Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro e do Conselho Estadual de Turismo do Rio de Janeiro. André, bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. Apenas uma correção, já fui isso tudo que você falou, mas não sou mais agora. E estou aproveitando meu tempo mais livre agora que saí do INEA para pensar um pouco mais sobre esses assuntos, refletir, escrever sobre isso, porque é um tema que me interessa muitíssimo. Mas agradeço o convite por estar aqui com vocês e esse imenso desafio de tentar passar uma mensagem coerente sobre um tema tão complexo em apenas 10 minutos, um cronômetro pressionando ali, mas vamos tentar. Eu até quero fazer um resgate histórico de como nasceu o conceito de parque, e o Stuart me corrija se eu errar em alguma coisa, mas o conceito de parque nacional, e depois, por extensão, os parques estaduais e municipais, nasceu fruto do pensamento de um montanhista e naturalista norte-americano chamado John Muir, no século XIX, em que, visitando aquelas belezas, que vimos algumas fotografias aqui, do oeste americano, ele ficou muito sensibilizado e achou que aquilo precisava ser preservado para as gerações futuras. E, ao mesmo tempo, ele achou que as gerações futuras tinham o direito de desfrutar, assim como ele estava desfrutando, de toda aquela maravilha, toda aquela riqueza de vida selvagem, todos aqueles cenários deslumbrantes. Portanto, quando ele propôs, esteve ativamente engajado na criação de parques, como alguns que vimos aqui, como Yellowstone, Yosemite, Mount Rainier, ele pensava nessa dualidade, preservar a natureza, mas, ao mesmo tempo, proporcionar o usufruto dela para aquilo que ele já identificava naquela época como uma vida urbana. Imagina isso no século XIX, uma vida urbana já muito estressante.
e a vida, o mundo natural, seria o bálsamo em que as pessoas das cidades, que ele já considerava então tão povoadas e tão sujas e frenéticas, sujas no sentido de poluição e frenéticas, pudessem interagir com a natureza e conseguir oportunidades de lazer, recreação e relaxamento. Esse caráter dual dos parques foi muito bem recepcionado pela nossa lei maior, a lei que criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, de 2000, em que ali diz expressamente que os parques são para isso. Eles estão categorizados dentro do grupo das unidades de proteção integral e, portanto, tem essa importantíssima e fundamental prioridade, mas, ao mesmo tempo, o SNUC diz claramente que os parques também são para proporcionar oportunidades de lazer, recreação e de turismo ecológico. Lamentavelmente, durante um bom tempo aqui no Brasil, alguns gestores, com uma visão muito restrita, procuraram ignorar essa segunda parte do SNUC e gerir parques como se eles fossem unidades de outro tipo, muito mais restritivas, reservas biológicas ou estações ecológicas, achando, até de boa fé, que com isso proporcionariam mais proteção. E eles estavam completamente enganados. Como foi dito aqui antes, parques que são completamente fechados em tese à visitação, eles são visitados sim, mas por criminosos que praticam toda espécie de atentados ao meio ambiente, que é precisamente o que esses próprios gestores queriam evitar em última análise. Felizmente, isso daria tema para um outro seminário desse, a gente aprofundasse isso aqui, mas, felizmente, essa visão está sendo bastante revertida e a parte da visitação pública nos parques está sendo resgatada, valorizada e vista como um grande potencial. E é o objetivo do nosso encontro aqui. Aliás, acho muito interessante que, no encontro em que prioritariamente está se falando de parques urbanos, Parque do Flamengo, Central Park, Beirute, etc., haja esse espaço para as unidades de conservação, porque os parques urbanos, nas suas áreas de visitação mais intensas, têm grandes superposições e muita sinergia com o que ocorre nos parques urbanos, os parques tipicamente para lazer. Bem, então, o caminho, realmente, para que a gente aplique na sua plenitude a parte voltada para a visitação pública dos parques nacionais, estaduais e municipais, é através da parceria, através do recurso à iniciativa privada. Como foi dito aqui, eu concordo plenamente, são os empreendedores privados que sabem efetivamente gerir bem hotéis, restaurantes, meios de transporte, aluguel de brinquedos, etc. Isso não é papel do poder público. Portanto, as concessões, em todas as suas formas, são o grande caminho para se conseguir isso. E a visitação pública, bem oferecida para a população, através dessa parceria com a iniciativa privada, ela tem dois grandes caráteres, um caráter estratégico de duas faces muito importantes. A primeira delas é no sentido de trazer para conhecer os nossos parques e, por extensão, outras unidades de conservação, segmentos diferentes, estratos crescentes da população. Isso é muito importante que as pessoas conheçam, valorizem os seus parques e as suas unidades, porque isso será indispensável, eu defendo muito esse ponto, no ambiente político, legislativo em que a gente está vivendo e que tende a se aprofundar. Por um lado, um governo com uma visão desenvolvimentista fordista e, por outro lado, um Congresso Nacional com muitos parlamentares que são defensores de interesses de segmentos econômicos muito definidos e que, portanto, as áreas protegidas, se ficarem só defendidas por aqueles técnicos que defendiam um fechamento total e por meia dúzia de ambientalistas, elas não vão resistir aos ataques que fatalmente virão. Então, politicamente, eu acho muito importante aproximar os parques, as unidades da conservação, da população.
caráter também muito importante, que é no sentido da geração de renda, geração de receita para o órgão público, gestor das unidades, especificamente dos parques, para o seu custeio. Eu entendo que a lei, a mesma lei do SNUC, que criou o Instituto da Compensação, pelo menos para aqueles estados que estão com a sua economia mais aquecida, isso tem gerado recursos suficientes para investimentos, desapropriações, edificações, compras de equipamentos. Portanto, como gestor que fui durante 9 anos, estive à frente das unidades de conservação do Rio de Janeiro, eu digo para vocês que a minha maior preocupação era com relação ao custeio, as despesas correntes dessas unidades, fazer com que isso tudo funcione. É pagar a conta do gás, da luz, do telefone, o combustível, a gratificação dos policiais que atuam nas UPANs, porque o salário sai pela Polícia Militar, mas a gratificação sai pelo órgão gestor, no caso pelo INEA, e por aí vai. Isso criaria, ou criará, espero eu, ou creio que esperamos todos, né, uma blindagem absolutamente necessária para essas unidades. Deixar essas unidades tão independentes quanto possível do erário, dos orçamentos públicos. Seja o orçamento do Estado, diretamente, seja o orçamento da autarquia gestora, que no caso aqui do Rio de Janeiro é o INEA. Então, a visitação é muito importante e a iniciativa privada desempenha esse papel fundamental. Mas há algumas preocupações que eu acho que precisam ser colocadas aqui. A primeira delas é que não se fiar apenas em um único modelo de concessões. Eu acho que existem as PPPs, existem as concessões em blocos, existem as concessões fragmentadas. No caso de Yosemite e de outros parques americanos, acabamos de ver que existem grandes concessões, mas, ao mesmo tempo, convivem com uma série de outras pequenas, que talvez aqui tivessem sob a forma de permissão de uso. Então, não se fixar em um único modelo e adaptar, ter flexibilidade para entender as realidades locais, regionais, administrativas e políticas de cada estado é importante. A segunda é que eu acho que a gente tem que pensar em concessões de serviços e não em concessões de áreas. Pode parecer mais ou menos que é a mesma coisa, mas não é. Porque se você concede o serviço, o usuário entra e livremente contrata esse serviço. Ao passo que, se você concede toda a área, determinadas categorias de usuários, como é o meu caso, esportistas de aventura, poderiam ficar seriamente prejudicados se induzidos ou coagidos a contratar um serviço que não tem interesse. Se você for no Parque Nacional de Yosemite, você paga a entrada, mas você só contrata os serviços que você quiser lá dentro. Hotel, transporte, lanchonete, etc. Então, feita essa diferenciação e pensando-se que existem diferentes modelos para diferentes realidades, a resposta à pergunta, que é o título desse painel é: por que investir em parques? Porque pode ser realmente um ótimo negócio. Como disse o Malta, é uma terra ainda virgem por explorar aqui no Brasil, e nós temos o principal, que é a matéria-prima da nossa natureza, que é realmente inigualável. Obrigado. Mário, a Advent fez vários investimentos de sucesso. Eu acredito que vocês têm a visão de como ganhar dinheiro nos investimentos que vocês fazem. Então, de forma bem direta, que eu acho importante compartilhar com o público e com o setor público também, como que vocês acham que dá para ganhar dinheiro investindo em parques? Qual é a fonte de retorno? O que torna o investimento em parques um investimento com altas taxas de retorno? Bom, vamos lá. A nossa tese de investimento aqui, ela tem alguns pilares, né? Tem um primeiro pilar que é importante, Guilherme, que é a gente usar o conhecimento que a gente tem de cada um dos subsetores que compõem a atividade de parque para ajudar, para reforçar a companhia, né, a Cataratas do nos serviços que ela oferece para o visitante hoje. Então,
A gente tem uma experiência grande em varejo ligado a turismo, em alimentação ligado à concessão, em concessões como um todo. Então, eu acho que a gente vai ser um sócio que vai agregar valor à companhia e, dessa forma, a companhia tende a crescer mais. Tá? Isso eu estou falando especificamente da operação de Iguaçu, que é uma operação mais madura hoje. As outras concessões, especialmente aqui no Rio de Janeiro, né, Paineiras, são concessões recentes da companhia, como eu falei. Tá? Então, hoje, enfim, não é segredo para ninguém, quer dizer, o serviço que é oferecido hoje ao turista que vai visitar o Corcovado ainda é um serviço bastante ruim. Né? É uma herança que a companhia tem da época em que o serviço não era feito por um privado e ela assumiu recentemente esse serviço. Então, a gente acredita que, e a gente está no processo de fazer isso, que realizando investimentos para construir um centro de visitantes para receber o turista da forma correta, um estacionamento que o turista possa parar o carro, uma fila que ele não fique no sol durante 3 horas no verão para ter acesso ao Cristo Redentor. Então, tem todo um projeto em torno do nosso investimento, né, do investimento da Advent na Cataratas, de melhorar todas essas operações e, com isso, atrair mais visitantes e, naturalmente, incentivar o visitante a consumir mais nos parques que visita. Então, a gente acredita, sim, que tem um potencial grande nos parques existentes. E aí tem o segundo pilar, que é tão importante quanto o primeiro, que é crescer a companhia em novos projetos. Né? Então, a gente vê, sim, a Cataratas do Iguaçu como uma plataforma para explorar essa terra virgem de só 10 concessões no Brasil, comparado com 575 nos Estados Unidos. Então, é natural que novas concessões venham para o mercado e a gente vai ter todo interesse em participar delas e a companhia tende a crescer ganhando novas concessões. Legal. Eu vou chegar no Stewart, mas antes eu vou fazer uma pergunta para o André. O André esteve à frente de um órgão ambiental por alguns anos, né? 9 anos, se não me engano. E a minha pergunta é assim, o que impede o avanço dessa agenda? Sem entrar no detalhe de qual modelo, são vários possíveis, e nesse ponto a gente está bastante alinhado, que tem uma diversidade de modelos possíveis que aproximam o setor público do privado, mas até hoje no Brasil não rolou. Não tem efetivamente privados atuando de forma expressiva nos parques. O pioneirismo é da Cataratas, mas a gente tem poucos exemplos. O que na visão de um gestor público impede o avanço dessa agenda? Nada, absolutamente nada. Agora, você tem realidades diferentes. No caso do Rio de Janeiro, o estado de desestruturação das unidades estaduais aqui, num passado muito recente, era tal que não havia nem o que conceder. Você não tinha 1 centímetro quadrado regularizado, você tinha poucos parques que possuíam uma sede, e quando tinha era capenga caindo aos pedaços, você não tinha trilhas implantadas, e ainda tinha permeando assim aquela cultura do Parque Fortaleza. Então, para quebrar isso tudo, demorou um tempo, e a gente fez investimentos com recursos de compensação e com recursos doados pelo banco alemão KfW, que foi muito importante para essa transição da indigência, né, digamos assim, para um patamar um pouco melhor, e criamos a base para agora partir para as concessões. Eu acho que o próximo passo do conjunto de unidades estaduais aqui do Rio é precisamente trabalhar a sua sustentabilidade financeira, da qual as concessões são uma parte de uma cesta que necessariamente deve ser mais ampla. Perfeito. Então, Stewart, deixa eu te perguntar, nos Estados Unidos, a minha sensação é que vocês já venceram uma questão ideológica de quem paga pelos serviços, né? Muitas vezes a gente ainda enfrenta uma questão de se o privado operar, ele vai ter que ter lucro, mas se ficar na mão do governo, alguém vai ter que estar pagando, ou seja, ou é o contribuinte, ou é o próprio cidadão, que vai acabar não tendo parque, como o André citou, que há poucos anos atrás estava em condições
não próprias para ser usado. Como você vê essa questão ideológica nos Estados Unidos? Foi difícil superá-la? Em que estágio vocês estão nesse momento? The Park Service in the United States is a fairly mature business. It's going on 100 years. It wasn't really accepted across the board, particularly in some of the parks where the creation was by eminent domain. So there's some hostility. There's still hostilities about that. But I think from a generally speaking standpoint, the United States public appreciates the national parks. I think that there's a great deal of pride in the national parks, and they want the national parks to prosper. With that said, though, there's some challenges that we have. The demographics of the United States are changing, and the park service, the services in the park, the programs in the park have to evolve with that, and they're a little behind the times, honestly, at this point. I think that they've got that on their agenda, and they want to catch up with that. The second part is from a financial standpoint for the parks. People believe in parks where they have made a connection. So if someone goes to a park or even looks at a pretty picture on a slide and goes, wow, that's important to me, then they're apt to vote, which is what drives funding for some of the national parks, in support of those parks. If they don't make that connection, then they're less likely to support the national parks, and then they can start to look at what are the other alternatives. So if drilling for oil in Alaska feels better to them, then they've made more of a connection to the price of gas than they have to the value of the park, then that shifts. But I think that the parks are pretty stable in the U.S., and they will continue to be going forward. The concessionaires are becoming more and more partners with the park. The model's a little bit different than here, and I'm not sure if there's a better or worse way, but there's a difference. Aqui no Brasil, a gente ainda precisa desenvolver esse sentimento de orgulho que ele mencionou nos parques americanos, porque eles são tão pouco conhecidos ainda da população que isso ainda é um valor a ser cultivado. Por isso que eu defendo que a gente, para ter uma política de uso público bem-sucedida, você deve traçar estratégias diferenciadas para cada um dos segmentos de usuários, para que eles todos se sintam atendidos de acordo com a sua expectativa, com a sua aptidão, com o seu interesse, e aí, tendo uma experiência positiva, passem a ser defensores dessas áreas protegidas. Interessante. Aproveitando o gancho, o Stuart falou de envelhecimento populacional, é uma realidade aqui também, e hoje, eu vou falar sem um dado preciso, mas grande parte da população brasileira, a imensa maioria, não tem condições de pegar uma mochila, colocar nas costas e passear nos parques. Tem muita gente que requer algum tipo de apoio, não tem alguma deficiência física, e efetivamente famílias com crianças também têm dificuldade de levar as crianças aos parques, os mais velhos também têm dificuldade. André, conta um pouco a tua visão sobre isso. Como permitir um acesso democrático, mas que tenha os mecanismos para receber, principalmente as famílias, né? Todas as idades, todos os perfis de pessoas, que eu acho que é uma coisa importante para a formação cultural que ocorreu nos Estados Unidos. Olha, Guilherme, eu considero a visitação do tipo familiar das pessoas que moram no entorno relativamente próximo dos parques o segmento mais importante deles todos. É esse segmento que vai dar uma sustentação local ao conceito e à própria manutenção da área protegida. Então, deve ser extremamente valorizado. Como chegar nisso? Através de um zoneamento ambiental
inteligente da unidade, com áreas em que você tem uma visitação muito mais maciça para atender a esse tipo de público e outras áreas com uma visitação mais rarefeita que atinge aqueles objetivos de contemplação e que o John Muir propugnava, né, e que, ao mesmo tempo, permita a prática de esportes de aventura em contato diretamente com a natureza. E, consequentemente, o turismo de aventura, que é a intermediação da prática desses esportes por algum profissional. E você falou de envelhecimento da população, mas a gente tem um outro desafio gigante nos Estados Unidos e aqui, que é o crescente sedentarismo da juventude em função dos gadgets eletrônicos. No outro dia eu li um artigo muito interessante, né? I have an iPhone, why should I go to a national park? Então esse é um desafio imenso, você tirar essa criançada, fazer levantar o rabo da cadeira, da frente do computador e da contemplação obsessiva da tela do seu smartphone para ir para uma área natural, praticar um esporte, ou que seja apenas ter momentos de lazer e de recreação em contato direto com a natureza. Vou fazer um complemento, porque eu acho que isso acaba sendo muitas vezes o papel do privado também, quando ele tem, né, claro, uma série de direitos nos parques, de explorar lojas, restaurantes, ao mesmo tempo ele tem obrigações. É o nosso caso, por exemplo, na operação de Fernando de Noronha. Não sei quantos de vocês estiveram lá recentemente, mas essa questão de acessibilidade, de permitir que um idoso chegue até a praia, não sei o quê, faz parte das obrigações nossas como concessionária, né? Então, hoje, praias de difícil acesso, Praia do Sancho, lá em Noronha, hoje uma pessoa com dificuldade de locomoção, um cadeirante, uma pessoa idosa, consegue chegar até a Praia do Sancho, porque a gente fez investimentos para permitir um acesso que antes não existia. Então, eu colocaria isso também, até em discussões de modelo de concessão e tudo mais, como obrigações a serem cumpridas pelo concessionário de serviços no parque, né? E, Mário, quando vocês consideram investimento através da Cataratas, que tipo de atributos são importantes ter no poder concedente ou no poder público, né? O que para vocês é importante, caso contrário vocês evitam fazer o investimento? Como investidor, é natural que a nossa prioridade seja por modelos já testados, comprovados e com visitação pré-existente. Eu acho que o nível de risco de você entrar num parque que já tem seus 100, 200, 300, 500 mil visitantes, com modelo de receita, de bilheteria, loja, diminui substancialmente o risco do investidor. Então, eu colocaria isso como um critério que, sem dúvida, a gente analisa. Dito isso, existem diversos parques no Brasil, Guilherme, que não têm ainda um modelo de receita totalmente estabelecido. Seja porque o governo, historicamente, não investiu para prover a infraestrutura necessária para atrair a visitação, seja por outros motivos. Então, muitas vezes, esses parques eles têm que atrair a iniciativa privada, não no modelo de concessão, porque é possível, inclusive, que eles não sejam viáveis no curto prazo, no modelo de concessão pura, mas no modelo de parceria público-privada, em que o governo entra inicialmente com alguma contribuição, que vai, ao longo do tempo, sendo reduzida e o modelo vai migrando para um modelo de concessão pura. Então, a gente está hoje num momento, na empresa, de analisar esses diferentes modelos, claramente com uma preferência por modelos de risco mais baixo, mas com certeza com apetite para olhar também modelos diferentes, como modelos de PPPs. O tempo já estourou, quero fazer mais uma última pergunta, que ela vai ser válida para o Stewart e para o André. A pergunta para o Stewart é como que o governo monitora o setor privado nos Estados Unidos? Então, tem todas essas concessões. Que tipo de infraestrutura ou que tipo de competência o governo constituiu para monitorar esse enorme grupo de empresas privadas que podem estar dentro das regras ou que muitas vezes podem sair das regras e que provavelmente vão merecer algum tipo de punição? Como que o governo se preparou para isso nos Estados Unidos? You want me to answer that quickly?
The National Park Service has a department within it that's concession services, and that concession services is responsible for auditing, evaluating, inspecting the services that are provided by the concessionaire. Their level of competency varies from previous business people that really understand business, all the way to people that grew up from being a park ranger and never maybe balanced their checkbook. I mean, there's really a big spectrum there. But there's also a component of competition amongst the concessionaires, and we keep raising the bar. Tanya and her group does something wonderful, and Delaware North wants to model that, and then Xanterra sees that Delaware North did it, and then they have to model that. So there's kind of a best practices component that's taking place. So there's a formal part from the National Park Service, there's an informal part from a competitive standpoint, and that's leading toward the development of some written standards that are not different than any other business. No Brasil, você vê governos já no nível federal, nos níveis estaduais, tua experiência aqui no Rio, se preparando para essa realidade de lidar com concessionários e monitorar contratos. Como que você enxerga essa questão? Não, eu só posso falar até março, que é quando eu estava lá no INEA, mas certamente estávamos nos preparando para isso. Mas com a humildade, absoluta humildade de entender que precisávamos aprender muito e que ainda era um terreno para a gente ainda muito desconhecido, muito novo, e que, do ponto de vista do gestor público, você tem que se mover com cautela para não criar um problema gigantesco e depois não sofrer uma responsabilização pela má gestão do bem que você tem sob sua responsabilidade. Mas, claro que o órgão central precisa dar o suporte, mas, em última análise, a verificação diária da qualidade do serviço que está sendo prestado é pelo próprio pessoal do parque. E, nesse sentido, os guarda-parques, os rangers, têm um papel importante para saber se aquele serviço está sendo prestado adequadamente, se o nível de satisfação dos usuários está sendo atendido, muito mais até do que uma mera pesquisa de opinião escrita, né, com um xizinho, mas com suporte sempre da administração central. Obrigado a todos, obrigado pelas perguntas.